Prefeita tá brava com você aí, a mulher. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos para de pé entoarmos o trecho do hino nacional e do hino a Pederneiras. As margens plácidas, um povo heróico, grato, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, pela salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Cristalina, Tietê hoje é hidrovia, uma história que vem de Minas. Três sertanistas na terra roxa, sementes da paz que aqui germina. Fomos forjados de amores brasileiros, um universo de cores, índios estrangeiros. Universo de cores, índios estrangeiros, são bonitas nossas bandeiras, dizem bem alto de Pederneiras, dizem bem alto de Pederneiras. Somos irmãos, partes da mesma flor, destino do sangue e o azul do vigor. São muitas raças, encontros de amor, o mundo inteiro no meu interior. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Há muitas histórias vivas na memória de Pederneiras. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Há muitas histórias vivas na memória de Pederneiras. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Há muitas histórias vivas na memória de Pederneiras. As atas das sessões anteriores se encontram publicadas no sítio eletrônico da Câmara Municipal
e no Diário Oficial Eletrônico do município. Expediente do Executivo, nada consta. Do Legislativo, projetos. Projeto de Lei número 22 de 2022, cria o Banco Municipal de Leite Humano e de outras providências, de autoria da vereadora Ângela Vermelho. Artigo 1º. Fica criado no município de Pederneiras, Estado de São Paulo, o Banco Municipal de Leite Humano. Artigo 2º. Compete ao Banco Municipal de Leite Humano: primeiro, coletar, beneficiar e armazenar leite humano. Segundo, fornecer leite humano sob prescrição médica, atendendo às necessidades específicas dos lactentes. Terceiro, contribuir para reduzir a mortalidade infantil através da redução do desmame precoce. Quarto, estimular o aleitamento materno e a sua manutenção pelo maior tempo possível. E, quinto, orientar as lactantes quanto à correta amamentação, coleta e armazenamento de leite humano. Artigo 3º. Caberá ao Poder Executivo Municipal: primeiro, estabelecer normas de funcionamento do Banco Municipal de Leite Humano, devidamente compatibilizadas com as atividades de rotina dos serviços de atendimento a gestantes puérperas e recém-nascidos. Segundo, conscientizar a comunidade sobre a relevância do Banco de Leite Humano e de sua contribuição para a melhoria dos níveis de saúde das próximas gerações. Terceiro, estabelecer os critérios a serem utilizados para a seleção das nutrizes, os quais deverão observar condições clínicas que garantam o fornecimento do produto de boa qualidade. Artigo 4º. Fica autorizado o Poder Executivo a firmar parcerias com instituições públicas e privadas que tenham capacidade para contribuir com a execução desta lei. Artigo 5º. O Poder Executivo baixará os atos necessários para a regulamentação desta lei. Artigo 6º. As despesas de execução desta lei serão custeadas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Câmara Municipal Eurípides Maciel, vereadora Ângela Vermelho. Projeto segue para as comissões permanentes. Requerimentos. Requerimento número 42 de 2022, autoria vereador professor Marildo. O vereador que se subscreve nos termos regimentais, ouvido o plenário, que se oficia a senhora prefeita municipal de Pederneiras, para que informe esta casa o seguinte: 1. Previsão de entrega à comunidade e funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Maria de Lourdes Martini Maldonado, em construção, no conjunto habitacional Vicente Juliano Minguili. 2. Em que fase se encontra o planejamento / processo de ampliação da creche e da escola do bairro Cidade Nova. 3. Se a Secretaria Municipal de Educação já informou a Secretaria Estadual da Educação sobre a construção de vilas adjacentes ao entorno da Escola Diná de Moraes e Seixas e da Escola Valéria Minguili, o que demandará aumento populacional na região. Justificativa: tais informações fazem necessárias, uma vez que as respostas devem ser dadas a quantos da comunidade questionam com justa razão sobre tais demandas. Sala das Sessões, vereador professor Marildo. Coloque em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra. Coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 43 de 2022, autoria vereador professor Marildo. O vereador que se subscreve nos termos regimentais e nos termos do artigo 8º, inciso 11º da Lei Orgânica de Pederneiras, ouvido o plenário que seja convocado o secretário municipal de Cultura
para que compareça no dia 31 do corrente mês, quinta-feira, às 9 horas, na área da Prainha Municipal, de posse do seguinte: projeto de revitalização da Prainha Municipal. Quantos e quais servidores são lotados na Secretaria de Cultura, a função atualmente exercida e para qual função os mesmos foram concursados? Quantos e quais servidores da Secretaria exercem cargos em comissão? Qual a previsão orçamentária da Secretaria para 2022? Qual a despesa mensal da Secretaria, incluindo servidores? Relação dos servidores da Secretaria com os valores líquidos recebidos por cada um deles mensalmente. Justificativa. Diante de demandas que surgem, é necessário que o vereador e todos, quando puderem desta casa, devem estar presentes, enquanto legítimo representante da população, esteja devidamente informado e possa, assim, fornecer fidedigna prestação de contas aos munícipes. Sala das Sessões, vereador professor Marildo. Coloque em discussão. Ninguém quer fazer outra palavra, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 44 de 2022, autoria vereadora Ângela Vermelho. Requeiro nos termos regimentais, ouvido o plenário que se oficia a prefeita Ivana Camarinha, para que informe as providências que serão tomadas junto às organizações sociais, em face da não realização da Feira das Nações de 2022. Justificativa. Tendo em vista a impossibilidade da realização do principal evento municipal que proporciona boa arrecadação para essas organizações, proporcionando a elas condição de se manterem atendendo nossa comunidade, face aos fundamentais serviços que realizam. Desta forma, importante que o Poder Executivo mantenha com elas conversação na busca por alternativas que possam não permitir retrocesso em suas atuações. Pederneiras, Ângela Vermelho, vereadora. Coloque em discussão. Eu peço a palavra, presidente. Palavra, vereadora Ângela Vermelho. Presidente, vereadores, a todos que estão nos assistindo, meu boa noite. Estou fazendo esse requerimento porque do momento que a prefeitura não vai ter gastos com artistas para fazer a Feira das Nações, eu sugiro também para que ela aproveite e doe esse dinheiro que ia ser gasto com as bandas para as entidades. Todos sabem que são 3 entidades grandes, a APAI, a Santa Casa e o Asilo, e as menores. Então, poderia ser dividido esse dinheiro no percentual de atendimento que é dado ao município por essas entidades. Porque, querendo ou não, Feira das Nações já não teve em 2020, não teve em 2021 e não teve em 2022. E o maior evento que nós temos dentro da nossa cidade, que são 5 dias de trabalho árduo, mas trabalho que rende, aí cerca de, hoje, era para estar rendendo aí com a rifa do carro e tudo, era para estar rendendo uns R$280 mil para cada entidade grande. Então, esses gastos que a prefeitura teria com artistas, ela poderia muito bem repassar por essas entidades, porque nós, eu falo nós porque eu participo arduamente como voluntária das entidades. E as entidades estão passando por necessidade, sim. Elas brigam ali, buscam um recurso ali, mas está difícil manter de pé essas entidades. Inclusive o asilo mesmo, o asilo está fazendo a reforma dos quartos com doação de pessoas físicas ou empresas para que aumente a demanda dentro do asilo e bem como o conforto dessas pessoas que moram lá. E isso está difícil, porque eles não estão... Só o lanche que eles fazem uma vez cada 2 meses não está suprindo o suficiente para atender aquelas pessoas que estão internadas lá. Bem como a PAI, bem como a Santa Casa e mesmo as entidades menores que estão sofrendo com a falta da Feira das Nações. Meu muito obrigada. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Valgrana. Senhor presidente, senhores vereadores, pegando brecha aí no requerimento da Ângela, deixa eu deixar uma sugestão aqui para o executivo, que reveja
essa postura que tomou lá atrás de não realizar a Feira das Nações. Porque a partir do momento que São Paulo está flexibilizando as festas aí na Feira das Nações, que é ao ar livre, a gente vê forró para tudo quanto é lado aqui na cidade. Paturi saindo gente para o Ladrão e outras localidades. Então, acho que deveria se pensar, porque é uma festa que rende muito para as entidades. E é uma festa que eu acho que essa flexibilização, eu acho que poderia repensar em realizar esse ano. Muito obrigado. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, nobre vereador Marildo. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhora vereadora, boa noite, senhor presidente, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo e a todos que estão nos assistindo em casa. Na verdade, eu acho que o que nós tínhamos que conscientizar o executivo, que as atividades que as entidades fazem, desenvolvem, são atividades fins, atividades que é de obrigação do poder público. Então, o que tem que começar, e com urgência, é aumentar o repasse das entidades, para começar a conversa. As entidades não podem ficar todo ano e a todo tempo de pires na mão, pedindo doações, principalmente para a prefeitura, como se a prefeitura estivesse doando alguma coisa para... Isso não é dessa administração, não. Primeiro porque a Ivana, sempre que foi, ele ajudou, e o Minguili também. Mas a gente ajuda como se estivesse ajudando, dando um favor. Não, é obrigação da prefeitura bancar isso daí. Porque vamos supor aqui o APAI, se o APAI fala, está aqui a chave, ó, entreguei, não vou fazer mais. Quem tem que cuidar dessas crianças, desses deficientes? Não é a administração, não é o poder público? Então vamos fazer um repasse decente para essas entidades. Citei aqui o APAI, mas as outras mesma coisa. Quem que teria que fazer esse trabalho? Então está na hora de começar a fazer um repasse decente para que essas entidades não precisem ficar, né, mendigando dinheiro aqui na prefeitura. Isso não é justo. Em primeiro porque são pessoas que colocam o seu tempo à disposição, colocam muitas das vezes dinheiro do bolso, né, para trabalhar, para exercer o que exerce dentro das entidades. Então está na hora do poder público entender que esse repasse está muito pequeno. E a oportunidade que eles tinham de arrecadar esse dinheiro, uma parte deles era na feira. Eu tive com a Ângela aqui essa semana, se a Ângela me permite dizer, esse requerimento eu ia fazer, pedi para ela fazer, porque não cabia mais, eu já tinha 3, né, e falei, Ângela, faça, porque tem que fazer com urgência, porque do jeito que a situação vai, que nem o Valgrano falou, não adianta você interditar a feira, se tudo está funcionando a mil maravilha, né? Tapatoriz, o Reis, todas as festas na cidade estão funcionando, e nada contra também. Agora, não é justo você deixar tudo funcionar e você bloquear a feira também, porque... Então, está na hora de se repensar nesses valores, chamar essas entidades e aumentar esse repasse, porque realmente o repasse da administração, de todos, não é dessa não é culpa da Ivana nem do João não, mas já vem de longe. O repasse é ridículo, né, Ângela? Você, o Raul, que trabalham diretamente com as entidades, né, Raul? Você pode falar melhor disso daí, sabe que esse repasse é ridículo. As empresas particulares hoje estão ajudando mais as entidades do que quem deveria ajudar propriamente dito, que é o poder público. Sem mais, senhor presidente. Continua a discussão. Eu peço a palavra. Palavra, nobre vereador Raul. Boa noite, vereadores, vereadora, todos que nos assistem. Eu sou a favor do repasse e não sou a favor da feira agora. Minha opinião, que eu acho que se a gente puder evitar essa aglomeração agora, minha opinião, eu acho que não está ainda bem na hora disso aí, tá? O resto, tudo bem. Obrigado. Continua a discussão. Peço a palavra. Palavra, nobre vereador Bacana. Eu realmente concordo que esse dinheiro da Feira das Nações sempre foi muito bem-vindo e ajudou muito a todas as entidades, seja elas chamadas as grandes entidades, as pequenas, e também sugerir a nossa prefeita, né, a administração,
para que pudesse repensar na questão de fazer um pouco adiante. Porque até eu tive conversando, né, com uma pessoa que trabalha com esse tipo de festas, que fez a nossa, né, na administração passada, e agora seria meio que impossível tá contratando os artistas, né? Não teria tempo hábil. Então, eu estive pensando nisso por esses dias. Por coincidências, vocês colocaram o requerimento, e para podermos passar essa ideia, né, para a administração de fazer um pouquinho mais adiante, como está acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo, que vai ter o carnaval. Não sei se vocês estão sabendo, mas vai ter o carnaval o mês que vem. Em alguns outros estados, né? Então, poderia se repensar, né, se continuar desse jeito, né, a média abaixo de 400, se não falha a memória da questão de infectados, e nós chegamos a esse patamar. Então, talvez um pouco adiante, a gente poderia estar fazendo algo nesse sentido para que pudesse repassar para as entidades. Senhor vereador. Pois não. Olha, coincidentemente chegou aqui agora um dos maiores organizadores das maiores festas da nossa cidade, Fábio Reia. Boa noite. O Fábio sabe o quanto tudo isso que foi feito para as entidades nessa administração passada, e que deu o modelo que mais deu certo, que não é o ideal ainda, mas foi o modelo que mais deu certo, né, Fábio, até agora para as entidades, foi o que foi feito nesse mandato passado. Não sei o quanto o nosso secretário do turismo, que também tem capacidade, vai melhorar isso daí. Mas o Fábio está aqui, o Fábio sabe o quanto é difícil, né, Fábio? Quanto esse dinheiro vai fazer falta para as entidades? Sim, justamente é isso que eu estou dizendo. Vai fazer muita falta, e uma possível parceria entre essas pessoas que fizeram, podendo também voltar, né, a questão da rifa, esse tipo de coisa que agregava assim absurdamente para todas as entidades. Eu, como todos sabem, sou voluntário e há muito tempo da ONG, né? No caso a minha de animais, também é uma entidade com reconhecimento, né? Nós temos utilidade pública municipal e nós participamos também. Então esse dinheiro nos ajuda assim absurdamente. Então, deixa aqui uma sugestão, né, para que, mesmo que seja após o aniversário da cidade, poder tá sendo feita esta feira. É uma ideia que surgiu e que poderia tá fazendo isso daí. Realmente, eu costumo falar, né, o professor Marildo, eu penso assim como você, que o que a gente faz nas entidades, né, eu costumo falar que, não só dessa administração, como de todas as outras que seja, o que as entidades fazem é a incapacidade do poder público, seja ele municipal, estadual, federal. Então, realmente, não é fácil. Realmente, você fica de bolso vazio quando você dirige uma entidade. Você gasta o que você não tem, e isso não é só eu, não, como todos os que participam nas entidades. Uma parte, nobre colega. Pois não. Nós poderíamos até fazer mais para frente essa feira e dar valorização aos artistas municipais, entendeu? Porque, querendo ou não, vai sair muito mais barato, vai ser uma festa diferenciada, tipo aí vamos colocar a festa da primavera ou alguma coisa assim, e não precisava ser uma coisa grandiosa, dando oportunidade para os nossos artistas municipais, não é verdade? Não, eu concordo com você, porém, existem alguns dias que teria que ter, porque se for uma terceirização, eles teriam que ter, lógico que todos que fazem uma terceirização, eles têm que visar o lucro. E daí para ter um tempo hábil para que possa ter a programação e o dinheiro esperado para as entidades. Parabéns pelo requerimento aí, e obrigado. Continua a discussão. Ninguém quer fazer mais da palavra, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 45 de 2022, autoria vereador Chapéu. Senhor presidente, nobres vereadores,
Requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que se oficie a Prefeitura Municipal para que informe o motivo que as listagens sejam virtuais, por meio da internet, com acesso irrestrito no portal eletrônico oficial da Prefeitura de Pederneiras, e os pacientes identificados pelo número do Cartão Nacional de Saúde, CNS, não estarem públicas conforme a lei, o artigo 9º da Lei 3.570, de 5 de julho de 2019, previu, além da regulamentação, caso necessário, da parte do Poder Executivo, sua entrada em vigor 60 dias após a publicação. Justificativa: estamos em março de 2022 e nenhuma iniciativa foi tomada por parte do gestor do Sistema Único de Saúde, SUS, ou cargo equivalente a nível do município, disponibilizar as listagens virtuais previstas na lei. Câmara Municipal Eurípides Maciel, vereador Chapéu. Coloca em discussão. Ninguém quer fazer outra palavra, coloca em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 46 de 2022, autoria vereador Raul Cabeleireiro. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que se oficie o Departamento de Estradas e Rodagens, DR, solicitando que seja terminado o recapeamento da estrada que liga Pederneiras a Santelmo. Justificativa: tal solicitação se deve ao fato de haver um trecho da estrada com um degrau no meio da faixa de rolamento, fotos anexas, podendo provocar acidentes, especialmente com motociclistas. Câmara Municipal Eurípides Maciel, vereador Raul Cabeleireiro. Coloca em discussão. Palavra, vereador Raul Cabeleireiro. Pediram para dar uma olhada, fui lá, e estava faltando massa asfáltica. Pelo que falaram, faz um mês que está parado aquilo lá. É só isso. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Valgrana. Senhor presidente, senhores vereadores, nós tivemos muita reclamação dos moradores de Santelmo, através do Chiquinho, da Ângela. Nós fizemos uma colocação nessa tribuna, chamando a empresa de incompetente, e reforçamos isso. E aí a gente precisava todo mundo unir. Acho que o setor de obras da prefeitura, a Defesa Civil, deveria também acompanhar, porque é brincadeira, sinalização com um pedaço de pau. E erros básicos. Quando você vai fazer uma estrada, lógico, onde tem os buracos, você vai cortar e fazer o conserto para depois vir o recap. Mas se não corta a estrada inteira, se não tem produto. Então, isso para mim é uma empresa de fundo de quintal. Porque uma empresa séria não age assim, Raul. Infelizmente. E lá já tivemos 2 acidentes, pessoas cortando o pneu, falamos nessa tribuna, mas parece que nada acontece nessa cidade, parece que está tudo bem. E o povo fica sofrendo. Quando se faz, eu acho que tem que fazer propaganda das melhorias, sim. E foi feita muito propaganda. Mas, quando se conquista alguma coisa, é para ajudar a população. É para deixar a população com mais segurança. E não aconteceu o que está acontecendo na vicinal de Santelmo. É lamentável o que está acontecendo nessa recuperação de uma empresa que vem lá de São José do Rio Preto, terra do nosso governador, não, do nosso vice-governador Rodrigues Garcia. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Peço a palavra. Palavra, vereadora Ângela Vermelho. Como o vereador Valgrana falou, eu, o Chiquinho, ele aí estamos em cima dessa empresa. E a primeira vez que teve um manifesto dos moradores do distrito de Santelmo, eu entrei em contato com a empresa. Eu entrei em contato através do engenheiro. Isso foi no dia 26 de fevereiro. No dia 26 de fevereiro, ele me respondeu assim:
Boa noite. Em nome da empresa Terra, gostaria de prestar alguns esclarecimentos. Como é sábio, a empresa Terra está fazendo obras de benfeitoria em uma vicinal que dá acesso ao distrito de Santelmo. Gostaria de esclarecer que a parte do serviço consiste na fresa e, consequentemente, fechamento dessa caixa aberta com uma capa. Normalmente, esse serviço é feito de forma bem rápida. Porém, estamos enfrentando um problema no Brasil, pois a Petrobras não está conseguindo entregar o insumo e a matéria-prima para a confecção do asfalto para as usinas. Isso está trazendo muita dor de cabeça. Agora, eu pergunto, se eles sabiam que a Petrobras não está entregando o insumo, se não está tendo condições de fazer a obra, por que fresar a pista toda? Foi fresado todinho o percurso até Santelmo. Eu estive lá sábado e eu fiz questão de filmar aquilo. Entendeu? Não pode, gente. Onde se viu, se não tem um insumo, por que fazer? Então, nós precisamos ver com atenção, porque está bem precária a situação lá mesmo. Presenciei isso no sábado. Agora, outra coisa que me espantou, eu saí de Santelmo, fui para Bauru. Então, eu peguei aquela vicinal que liga o Paturiz até SP225. Eu não consegui parar, porque eu estava com 2 caminhões atrás e eu não tinha como parar. Por quê? Sem brincadeira nenhuma, o acostamento tem um absurdo de degrau. Eu acho que nada dá de 20 a 30 centímetros de degrau para o acostamento naquela vicinal. Gente, ali vai passar caminhão de cana, ali passa carros, entendeu? Como que vai ser, gente? Como que um carro, de repente, precisando sair num acostamento, ter quase 30 centímetros de degrau para sair no acostamento? Então, eu acho que a prefeitura, já que nós ganhamos aquela parte asfáltica, a prefeitura teria que entrar com a parte de conservação do acostamento, trazendo pissarra, fazendo aquele aterro para encostar nesse degrau que está muito grande. Então, nós temos que prestar bem atenção mesmo, tem que ser fiscalizado pelo Poder Executivo, porque do momento que executou um convênio, a responsabilidade é do município em fiscalizar. E a obra está tendo sérios problemas, tanto na estrada que vai para Santelmo, quanto nessa que já foi feita, mas precisa de um acabamento decente no acostamento. Continua a discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra, novo vereador Marildo. Olha, sinceramente, quando a gente vê isso aí acontecer, a gente começa a imaginar que eu acho que é para derrubar o vereador do lugar lá, não é possível, né? Acho que é para... Isso deve ser para derrubar o seu Chiquinho. Porque o Chiquinho já reclamou tanto, mas reclamou tanto dessa vicinal aqui, que aí é o seguinte, eu não vou nem aqui cornetar a empresa, porque o próprio trabalho faz isso, né? A execução. Se você não tem a matéria-prima, não fresa o asfalto. Eu fui para lá esses dias e outra falta de sinalização. O Chiquinho aqui já falou tantas vezes, mas tantas vezes que precisa ser roçado o acostamento, porque várias pessoas fazem caminhada lá, porque não tem onde fazer caminhada lá, né? E agora a parte que está feito o asfalto também não tem acostamento. Quer dizer, você vem no asfalto, Ângela, de manhã, e você tem que sair desviando das pessoas. Quer dizer, por que não faz um trabalho só? Por que eles já não vêm fazendo uma parte, a prefeitura vem fazendo outra? Pelo menos de um lado, para ter um espaço para as pessoas serem encaminhadas. E aqui na Câmara, independente da situação, nós vimos aqui o Chiquinho já apresentar vários requerimentos dessa pista. E parece que quando você consegue uma coisa, vem contra o vereador. Às vezes a comunidade aí de Santelmo, vocês aí que não sabem, o que Chiquinho mais briga aqui na Câmara é isso daí, olha. Mas infelizmente, às vezes aqui na Câmara, gente, as coisas não acontecem como a gente quer, porque quem tinha que estar fiscalizando isso daí? Né? Qual o poder público, municipal, estadual, regional? Não sei. Mas não poderia estar daquele. E graças a Deus que não aconteceu nenhum acidente grave ali, porque na situação que está, eu não sei como não aconteceu.
porque chegam a ser ali degraus ali de 7, 10 centímetros. Eu estive lá quinta-feira passada, é um absurdo. Agora estão fazendo, estão acabando, mas não pode. Eu acho que a prefeitura tem que aprender o seguinte: contratou uma empresa, não está cumprindo o contrato como foi acordado, desfaça o acordo. Né? Bauru está fazendo isso daí, outras cidades estão fazendo, e pedimos para aprender a fazer também. Nada contra a empresa, o que você não pode ficar refém de uma empresa que não está, né, a contento daquilo que foi combinado, porque você de Santelmo às vezes imagina, nossa, mas tem vereador, e tem, mas o que o vereador vai fazer? Ele vai chegar e tacar fogo nessas máquinas aí? Pedindo, ele está. A gente está vendo aqui o Chiquinho se desdobrando, né, pedindo para fazer acostamento aí, e, ó, o pior que o acostamento, além de não estar fazendo, está um matagal aí maior do que a cana. Quer dizer, não adianta a gente consertar um erro, tentar consertar um erro com outro erro. Aí não dá, um erro não conserta o outro, gente. Então, já que vamos fazer, é uma obra cara, a administração conseguiu, vai em cima, faz fazer certinho, deixa o morador contente, porque agora nós vamos voltar lá na eleição, de novo, lá na frente. E com que cara nós vamos lá nessa comunidade? Com que cara a gente vai lá? Se a gente não está fortalecendo aqui o companheiro, o vereador que está aqui se desgastando, pedindo, aí vai lá e faz o asfalto de qualquer jeito, a comunidade se vira contra o próprio vereador. Isso é deselegante, gente. Aí reclama que não tem parceiro, mas parceria assim também judia, né, gente? Vocês têm que ser mais parceiro também. Sem mais, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Indicações. Indicação número 39 de 2022, autoria vereador Valgrana. O vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a senhora prefeita municipal que nomeie uma rua no perímetro urbano com o nome do senhor Geraldo Leles, em sua homenagem e de seus familiares. Justificativa. Geraldo Leles nasceu em Bauru em 29 de novembro de 1931, casado com Deverilda Firmino Leles, teve 5 filhos, sendo Antônio Acácio, o Duda, que foi vereador em Pederneiras, Ayrton, Valmir, Odair e Lucilei. Em janeiro de 64, foi admitido na Prefeitura Municipal de Pederneiras como zelador do cemitério, depois fiscal do Serviço da Limpeza Pública e ainda fiscal do Comércio. Morou na Rua 7 de Setembro, aposentou-se em 1995, tendo prestado relevantes serviços à Prefeitura, vindo a falecer em 15 de outubro de 2017. Necessário reconhecer a importância para a comunidade pederneirense da atividade por ele desempenhada, enquanto trabalhava como cidadão. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, dia 15 de março de 2022, vereador Valgrana. Indicação número 40 de 2022, autoria vereador professor Marildo. O vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a prefeita municipal que providencie a necessária e urgência doação de terreno em uma área rural, visando suprir demanda quanto aos animais de grande porte, para FGP e ONGs, que tratam também de animais de grande porte. Justificativa. O Código de Postura do município de Pederneiras, tal qual todos os demais da região, permitem a criação de animais de grande porte apenas na zona rural, razão da necessidade de adequação e demanda da FGP e das ONGs e legislação municipal. Sala das Sessões, 17 de março de 2022, professor Marildo. Indicação número 41 de 2022, autoria vereador Valgrana. O vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que seja providenciado um mutirão de limpeza no bairro Planalto Verde 2. Justificativa.
Tal solicitação se deve ao fato de chegar a este vereador diversas reclamações de moradores do bairro sobre mato alto nas áreas verdes, ocasionando o aparecimento de ratos, baratas, pernilongo, etc., bem como bueiros entupidos e sem proteção. É necessário que se providencie um mutirão para a resolução desse problema, que são fáceis de se lidar e evitam problemas graves de saúde e acidentes. Câmara Municipal Eurípides Maciel, 17 de março de 2022, vereador Valgrana. Indicação número 42 de 2022, autoria vereador Valgrana. O vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que seja providenciado a manutenção de buraco existente junto ao meio-fio da Avenida Bernardino Flora Furlani, na altura do número 1810, no Distrito Industrial 7. Justificativa. Tal solicitação se deve ao fato de haver reclamações sobre este buraco, que, por estar junto ao meio-fio, pode gerar danos às rodas dos carros que, porventura, estacionem no local. Câmara Municipal Eurípides Maciel, 17 de março de 2022, vereador Valgrana. Indicação número 43 de 2022, autoria vereador Raul Cabeleireiro. O vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que providencia a limpeza periódica do trevo do distrito de Guaianais, em frente ao motel. Justificativa. Chegaram a este vereador diversas reclamações de moradores do distrito, dando conta que a coleta de lixo deste distrito para trás, ocasionando mau cheiro, proliferação de insetos e atraindo até mesmo urubus para o local. Câmara Municipal Eurípides Maciel, 17 de março de 2022, vereador Raul. Indicação número 44 de 2022, autoria vereador Raul Cabeleireiro. O vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que providencie redutor de velocidade, tipo quebra-mola, na rua Walfert Pereira, na altura do número O303. Qual a rua? Vanderlei mesmo? Escrito estranho. Vanderlei Pereira, na altura do número O303, em frente à igreja plenadoração. Justificativa. Chegam a esse vereador diversas reclamações dos frequentadores dessa referida igreja, que dão conta que os condutores frequentemente trafegam em alta velocidade, mesmo nos horários de saída e entrada de cultos. Câmara Municipal Eurípides Maciel, 17 de março de 2022, vereador Raul Cabeleireiro. Indicação número 45 de 2022, autoria vereador Raul Cabeleireiro. O vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que seja providenciado um redutor de velocidade na rua Santos Dumont, próximo ao cruzamento com a rua Duque de Caxias. Justificativa. Chega a esse vereador diversas reclamações que dão conta que os condutores frequentemente não obedecem à sinalização de parada obrigatória que existe nesse cruzamento, o que pode vir causar acidentes gravíssimos. Câmara Municipal Eurípides Maciel, 9 de março de 2022, vereador Raul. As indicações serão encaminhadas nos termos regimentais. Moções. Moção número 5 de 2022, de aplausos ao senhor Valdomiro Rete, de autoria do vereador Chapéu. Valdomiro Rete nasceu em 2 de janeiro de 1922, no distrito de Barra da Estrela, à margem direita do rio Tietê, município de Jaú, que completou 100 anos este ano. É o primeiro dos 6 filhos de Ângelo Rete Sobrinho e Ricarda Martinez Rete, ambos descendentes de imigrantes. O pai, de origem austríaca, e a mãe, espanhol, chegaram ao país por volta de 1880 e se estabeleceram nesse município, desmatando e plantando cafezais às margens do rio Tietê. Em 1942, aos 20 anos, Valdomiro mudou-se para o município de Pederneiras, empregando-se na antiga Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Casou-se com Lourdes Franco Rete, em memória, tem 2 filhos.
Na Estrada de Ferro, passou por vários setores da companhia, praticando inclusive o telégrafo. Trabalhou desde a estação de Itirapina, primeira da 4ª Divisão do Estado, até a última do percurso na Panorama, às margens do Rio Paraná, como conferente de cargas, onde veio aposentar-se em 1976. De 1960 a 1975, foi requisitado pela Justiça Eleitoral para prestar serviço àquele órgão. Nessa época, fazia parte deste município de Pederneiras, município de Macatuba, Iacanga e Arealva. Em 1965 a 1970, fez parte da diretoria do Sindicato da Companhia Paulista, com sede em Campinas, São Paulo. Nesse período, ajudou nas reivindicações para receber o governador do estado uma área para a futura construção do prédio para a colônia de férias dos trabalhadores da companhia, na cidade da Praia Grande, litoral de São Paulo. Tal área foi recebida do governo do estado de São Paulo na época, Carvalho Pinto, que havia iniciado as negociações no governo do anterior senhor Jânio Quadros. Para ajudar a concretizar essa doação, o então prefeito municipal de Pederneiras da época, senhor Michel Neme, amigo correligionário do senhor Jânio Quadros, participou dessa reunião que se deu na vizinha cidade de Botucatu. Com a concretização desse recebimento, abriu-se procedente para outros sindicatos, como metalúrgicos, bancários, aeroviários, eletricitários, e todos reivindicaram áreas afins. Com o início a construção do prédio para a colônia de férias, deparou-se neste local com um matagal e centenas de formigueiros, principalmente saúva. Devido à grande umidade da área e o abandono, iniciou-se então o extermínio da tal praga, para início das suas funções. Nesta época, o biólogo paulista Mário Altuori, estudioso e pesquisador de formiga saúva, soube do feito e orientou Valdomiro em como acabar definitivamente com a tal infestação. Iniciava-se aqui o trabalho de ser desenvolvido. De 1976 a 1983, dedicou-se ao meio ambiente em uma chácara com citros no bairro de Itatingui, no município de Pederneiras. Na época, já cuidava voluntariamente da cidade, do extermínio de várias espécies de formigas nocivas, às árvores infectadas, também por cupins e outros tipos de inseto. Replantou inúmeras mudas de árvores frutíferas e ornamentais. Em substituição às mortas, reflorestou ruas e avenidas. Em conjunto, cuidava de várias entidades sociais e da Santa Casa de Pederneiras, nesta área. Em 1990, foi trabalhar na Associação Hospitalar de Bauru, que incluiu os hospitais Base, Manuel de Abreu e Maternidade Santa Isabel, no extermínio desses insetos que serviam de transportes de infecções hospitalares. Problema este largamente divulgados pela mídia do ano 60, onde permanece até hoje nesse serviço. Prestou serviço também para a Secretaria da Educação de Bauru, na erradicação de formigueiros e cupinzeiros, existentes nas escolas daquele município, bem como nas praças com árvores e arbustos existentes naquela cidade. Esse tipo de trabalho também foi desenvolvido no município de Pederneiras, até 2004, através da Prefeitura Municipal. Neste período, dedicou-se a fazer palestras ilustrativas e a prática aos estudantes de 1º e 2º grau, quando solicitado, sobre ecologia, extermínio de cupinzeiros, formigueiros, poda e corte de árvores, em que só faz quando antes prejudicam o homem, pois ele fazem parte do equilíbrio da natureza, assim como os cuidados com as árvores e todo o seu ambiente natural existente. Câmara Eurípides Maciel, 14 de março de 2022, vereador Chapéu.
Moção número 6 de 2022, de aplausos à Defesa Civil, de autoria da vereadora Ângela Vermelho. Defesa Civil é a organização de toda a sociedade para autodefesa, agindo antes, durante e depois do desastre. Dentre as suas funções estão a de coordenação das atividades preventivas, de socorro, de reconstrução em caso de desastre que atinjam o município e atua diurnamente nas mais diversas ocorrências que atingem a população. O trabalho dos servidores da Defesa Civil Municipal nas ações preventivas e de socorro deve receber o reconhecimento desta casa. A Defesa Civil de Pederneiras é um órgão multissetorial, pois seu trabalho envolve, incluindo o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar, para o melhor desfecho em caso de ocorrências caracterizadas como desastre. A Defesa Civil conta com 22 agentes, tendo como coordenador o senhor Silvio Aparecido Bueno. Recentemente, a Defesa Civil de Pederneiras foi agraciada com o certificado Compromisso de Resiliência aos Desastres, pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução dos Riscos Desastres, da Organização das Nações Unidas. A presente moção tem a finalidade de parabenizar e reconhecer o excelente trabalho realizado pelos valorosos membros da Defesa Civil de Pederneiras, que apresentam um grande empenho, dedicação e bravura para servir nosso município. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, 17 de março de 2022, vereadora Ângela. Oradores inscritos. Cada vereador dispõe de 5 minutos. Palavra, vereador Raul Cabeleireiro. Eu vou tomar a liberdade de expor um particular meu aqui. Ontem eu tive um dia muito triste. Perdi um amigo, Serginho Mota. Espero que Deus acolha e conforte a família e os amigos. Serginho, uma semana conversamos, mais ou menos uma semana atrás, desculpa aí. Ele estava tão contente que estava para se aposentar. Ele falou assim, agora eu vou pegar o dia que eu tiver de boa, vou trabalhar e tal. Ele estava muito feliz, uma fase boa da vida dele. Mas Deus quis ele com o Serginho lá. Mas, enfim, espero que minha família seja consolada e os amigos também, tá? Fique com Deus, Serginho. Palavra, a nova vereadora Ângela Vermelho. Presidente, vereadores, a todos que estão aqui na sessão da Câmara e aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara, meu boa noite. Hoje eu só venho na tribuna da Câmara falar o seguinte: eu, quando venho na tribuna da Câmara, eu venho com respostas e perguntas
que são feitas pela população ou com respostas concretas da qual eu sei. Na última sessão da Câmara, na qual eu questionei o meu posicionamento e minha indignação em relação de um trabalho realizado por mim, pelo Valgrana, pelo Chapéu e pelo Chiquinho, das estradas do melhor caminho. Semana passada eu me exaltei um pouco, mas eu quero deixar aqui, que quando eu venho aqui para falar alguma coisa, eu venho embasado no que eu fiz certo. Do mesmo jeito que eu vim aqui ou conversar com qualquer pessoa na rua, a conversa vai ser sempre a mesma. Porque quando a gente fala a verdade, verdade não merece castigo. A verdade é dita em público, a verdade é dita em jornal ou rádio, e a verdade é dita pessoa a pessoa. Então eu quero deixar aqui bem claro, do momento que eu vir usar essa tribuna da Câmara, ou do momento que eu estiver falando, seja com qualquer um, olho no olho, é a verdade que prevalecerá, vai prevalecer. Palavra, vereador, nobre vereador, bacana. Boa noite a todos. Boa noite aos que estão nos assistindo pela internet, os que estão aqui presentes. Também vim aqui para falar pouco, porém de falar de uma mudança que estamos fazendo no Código de Postura do município, a respeito dos animais de grande porte, que seria para faculdades e também para ONG de animais. E nessa mudança eu também percebi que uma ONG, né, que a associação, qualquer associação é também uma ONG, no caso a APAI, também ela mantém animais de grande porte, ou seja, cavalos. Ela tem 2 cavalos lá também. Então, essa mudança no Código de Postura, porém depois eu pretendo também fazer essa alteração para que eles fiquem regulamentados pela lei. Eu, como vereador, em momento algum eu quero fazer alguma reclamação, e sim a minha obrigação de que seja cumprida a lei. Então, o que acontece? A nossa faculdade aqui, a FGP, ela está em ascensão, ela está com o curso de Medicina Veterinária, no qual eu estou cursando lá também. Saindo daqui eu tenho que correr para lá. E eu vejo lá que eles mantêm, né, os animais de grande porte, são apenas 3 animais que tem lá na faculdade. Porém, ela está numa área de 4 alqueires, e eu acredito que foi muito se falado na questão de odor, de cheiro, só que tecnicamente eu vou explicar mais a semana que vem, a questão de orgânico, com orgânico que não levanta cheiro. Inclusive, se acontecesse isso, os vizinhos lá, né, da APAI estaria também reclamando. Que lá eles ficam num espaço, acredito que no máximo de 500 metros quadrados, e a nossa universidade, a nossa faculdade, né, no caso, ela tem 4 alqueires. Então é essencial para que seja aprovado, né, no caso esse Código de Postura, para que possamos ajudar não só as pessoas daqui de Pederneiras, né, que é uma faculdade que é período noturno, não é diurno, e também seria um crescimento tanto para a nossa cidade como para as pessoas que querem fazer esse curso. E questionando algumas pessoas ali vizinhas, nós percebemos que realmente eles nem sabiam que existiam até o momento alguns animais dentro da faculdade.
Então, seria uma questão de crescimento. Eu peço para que não votem em quem fez, né, no caso, o bacana, e sim votar pelo bem da população, pela regularização. Daí eu fui questionado na questão, e até foi se falado, na questão de doar alguma área para essa faculdade. Porém, isso demanda anos, demanda um alto investimento, e não é do dia para a noite que pode ser feito. Isso demanda uma área, né? Qual área que seria doada na zona rural pela prefeitura? Autorização do MEC, isso demora anos, então hoje eles têm tudo aprovado. E barrou nessa questão de poder estar criando animais. Tem pessoas aqui que o Vitor, no caso aí, ele conhece bem, ele sabe que isso daí não influenciaria nada nas pessoas. E o que nós precisamos realmente acabar são esses animais de grande porte que ficam dentro da cidade, no perímetro urbano, no qual é proibido. E ficar num espaço pequeno, muitas vezes sem comida, sem água. Esse sim a gente tem que acabar. Esse sim a gente tem que cobrar fiscalização e que seja banado isso o mais rápido possível. E não da faculdade, que é muito bem tratado e de forma alguma leva algum incômodo para a vizinhança. Pelo contrário, só para complementar, senhor presidente, e pelo contrário, só vai trazer benefício aqui para a nossa cidade. É só isso, e vai começar a votar na semana que vem, e eu peço a colaboração de todos. Estou aberto aí para qualquer explicação que se faz necessária. Obrigado a todos, uma boa noite, uma ótima semana e Deus abençoe. Com a palavra, o novo vereador Valgrana. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ângela, povo presente, quem assiste pela TV Câmara, boa noite a todos. Fiz uma indicação hoje, a pedido da família, do seu Geraldo, um funcionário público por mais de 31 anos, então eu acho que nada mais do que uma justa homenagem, colocação de um nome de rua. Também fiz uma indicação que foi chamado lá no Planalto Verde, pedindo um mutirão de limpeza na área verde e também nos bueiros que estão todos entupidos, cheios de água. A população está reclamando de ratos, escorpiões, baratas, aranhas. Espero aí que o Poder Municipal possa fazer um mutirão de limpeza lá. Às vezes, a gente vem para a tribuna, ou às vezes a gente vem para uma reunião com vontade de não falar nada, de ficar calado. Mas não é muito meu perfil. E às vezes eu fico triste. Não porque eu não sou chamado pela atual administração de parceiro, porque para ser parceiro precisa fazer o que eles pensam. Não pode ter a sua consciência. E se for para mim ter a consciência dos outros, eu prefiro não ser parceiro. Eu prefiro ser verdadeiro. E se eu errar aqui, numa votação, não responsabilize ninguém. Quem assume a responsabilidade é o Valgrana. Agora, me fica triste também, a administração não me toca e não me rela. Com sentimento, querendo sair de vítima em tudo, e vamos refrescar a memória. Porque não é justo, se tem um contrato com uma rádio, que custa muito para o município, pessoas do primeiro escalão do executivo ir lá e faltar com a verdade.
É inadmissível uma coisa dessa. E vou falar, estou falando do vice-prefeito de Pederneiras, que lá, voltando o ano passado, em janeiro, ele desceu o pau na administração passada de Vicente Minguilli, dizendo que faltou força política, que não teve empenho, por isso que não entregou a creche do Juliano Vicente Minguilli, e que a partir de hoje, agora eu vou lá todos os dias e nós vamos entregar até março. Veio março, passou para maio, passou para agosto, passou para novembro. E na última semana ele vai no rádio e desce o pau na administração passada, dizendo que só não entregou essa creche por causa da administração passada, por incompetência da administração passada. E 1 ano e 2 meses, ele ficou só tratando de pandemia, não deu para dar atenção. Será que está desprezando a memória do povo de Pederneiras? Não sou eu que estou falando, ele que usou a rádio para falar, para prometer várias vezes. E nessa última vez prometeu que daqui, agora vai pegar o povo da prefeitura para refazer o que falta e vai entregar o mês que vem ou outro. Espero que agora ele cumpra com a palavra, porque não cumpriu até agora. E aí quis jogar a culpa na ex-administração. Essa verba é uma verba que veio, segundo o vice-prefeito, foi ele que conquistou. Conquistou junto ao PSDB. Então, se não aconteceu, não entregou, é incompetência de um partido também, que deveria não só dar dinheiro, mas fiscalizar. Ou se não, vai lá com a Sueli em Bauru. Vai lá. Faz um treinamento lá, porque a Sueli pegou do chão e 1 ano e 2 meses entregou uma creche. E aqui em Pederneiras, desde 2017, a gente não consegue entregar. E aí fica só buscando o culpado. Nós precisamos da solução. Então não fica jogando a responsabilidade. Só sabe arrumar culpado. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra o nobre vereador Marildo. Não quero ser breve na minha fala, mas quero falar diretamente aqui para a administração. Não quero ser deselegante, mas hoje, mais uma vez, estou vendo aqui 7 indicações. Para você que está em casa, indicação é um pedido para que o executivo, a prefeita ou o vice-prefeito, faça alguma correção ou alguma obra na cidade que está sendo pedida pela população e que vai envolver gasto público, dinheiro. Então, você não pode fazer um requerimento, tem que ser indicação e você tem que pedir para o executivo, porque aqui a gente pede, o executivo executa. Só que assim, eu fico imaginando, como é que um secretário da pasta, ele não consegue ver, ó. Por exemplo, eu fiz aqui uma indicação para que a prefeitura faça uma doação de terreno para a ONG, para GIP, FGIP, para a ONG, e se for preciso para o APAI, para resolver esse problema animal de grande porte, né? Porque eu não acredito que um vereador que vai votar num projeto que, né, já está com inconstitucionalidade aqui da casa. Mas o problema tem que ser resolvido, ele está aqui. Eu entendo a posição do Bacana, eu entendo a posição da ONG, entendo a posição da GIP. Mas, quando as pessoas montaram esses projetos, eles deveriam ter conhecimento do Código de Postura. Se não tinham, quem errou foi eles. Agora, o que não pode é pedir que eu, como vereador, queira corrigir um erro com outro erro. E aí uma pessoa falou bem assim, mas nós vamos encher a Câmara. Pode encher. Pode vir 300 pessoas aqui. Que o que eu achar que é errado eu devo votar contra, eu vou votar. Prova disso é um cidadão que está aqui agora, não vou citar o nome para não ser deselegante. Ele falou, Marildo, vai ter um projeto da vacina assim, assim, assim. Eu falei, eu não quero nem saber o que você pensa. O que eu penso é isso, isso, isso e isso.
Estou mentindo? E é o que eu vou fazer. Ah, nós vamos encher. Pode encher a casa. Pode encher a casa. Eu fui eleito para fazer aquilo que eu acho que é certo. Se fosse para mim ser eleito, fazer o que os outros acham, não teria. Aí uma outra aqui, ó, que seja providenciado um mutirão de limpeza para o bairro Planalto Verde. Quer dizer, eu preciso falar isso aí para o secretário da pasta, que o Planalto Verde está sujo. Manutenção de buracos na Avenida Bernardino Flora Furlan, quer dizer, não passa lá, eles não veem esse buraco. Uma outra indicação, a providencia a limpeza periódica do trevo do distrito de Goianás. Um outro aqui, olha, providencia um redutor de velocidade e quebra-molas na rua Vanderlei Pereira. Um outro aqui, ó, providencia e quebra-molas na rua Santos Dumont, quer dizer, são coisas que não era nem para o vereador fazer isso daqui. Só que são pedidos de secretaria. Então, às vezes, a prefeita, gente, às vezes a pessoa que está na rua com o corneta prefeita ou o vice-prefeito, eles nem sabem disso daqui. Mas o secretário da pasta, ele tem que saber, não é possível. Não é possível que você está esperando o povo, porque o povo, senhora prefeita, eles veem isso daqui, e eles acham que é a senhora que não quer fazer. E às vezes a senhora nem sabendo, tá? Agora, a gente foi eleito para atender o povo. Aí você pede para fazer um quebra-mola na sua comunidade. Ah, eu não faço. Mas você não prometeu para o povo que você ia fazer o que ele queria? Ah, mas e depois o povo não gosta? Você vai lá e arranca. Mas faça a vontade do povo. E aí a gente vem aqui às vezes e critica, e não é, a prefeita nem sabe disso daí às vezes. Eu, por exemplo, eu não pedi na minha comunidade, não pedi prédio, eu não pedi piscina, eu não pedi ponte, eu não pedi rio, não pedi nada. Eu pedi umas 2, 3 canaletas lá, pedi alguns quebra-molas e pedi para colocar lá as guias e sarjetas. Coisas simples de atender. Simples, que eu tenho certeza que nem chegaram na prefeita. Aliás, se Deus quiser, quinta-feira eu vou ter uma reunião com a Ivana, se ela quiser ter, para a gente poder afinar essa situação. Porque quando eu tiver que pedir, eu vou pedir direto para a Ivana. Porque, apesar que ela tem um assessor excelente para mim, pelo menos ele me atende, o que dá para fazer faz, o que dá não faz, né, gente? Porque também... Mas são essas situações. Então eu quero avisar vocês, secretários, que indicação demonstra uma certa incompetência da secretaria do qual está sendo feita a indicação, porque são coisas que vocês estão sendo pagos para resolver problema e não para fazer problema. Eu sei que é deselegante às vezes ouvir isso, mas a gente foi contratado pelo povo para resolver problema e não para fazer problema. Então não importa como, resolva. Porque se for para mim, toda vez que eu tiver um probleminha, pedir para a Ivana, aí ela não precisa de você aí. Sem mais, senhor presidente. Convido o excelentíssimo senhor vice-presidente para que tome assento à presidência, para que eu faça uso da palavra. Com a palavra o vereador Chapéu. Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma sessão, cumprimentar os nobres vereadores, senhoras vereadora Ângela Vermelho, senhor presidente Chiquinho, gostaria de cumprimentar todo o pessoal presente aqui no plenário, senhor Oende Júnior, senhor Fábio Reia, senhor João Lino, senhor Maisena, senhor Hélito, senhor Nicoliello, senhor Ticão e todo o pessoal que está assistindo na TV Câmara. O que me traz essa tribuna é essa última semana
a prefeita Suelen, da cidade de Bauru, através do senhor presidente do Patriotas, aqui em Pederneiras, senhor João Lino, nos convidou para nós participar de uma reunião lá em Bauru, a qual eu agendei que está presente, né, João Lino? Com todo respeito à prefeita de Bauru, até convidei o ex-vereador Maisena, né, Maisena? Convidei o Maisena, logo após o convite, o Maisena ia estar comigo lá, que ela ia se filiar, João Lino. De qual partido? Partido PSC. Então, fiquei muito agradecido, prefeita Suelen de Bauru, por esse convite especial para que eu estivesse presente. E o Maisena também, agradeço o Maisena de ter confirmado a presença lá junto com o vereador Chapéu. Mas gostaria de informar para o João Lino e para a prefeita Sueli que o Chapéu, quando teve 587 votos em 2012, Chapéu trabalhou normal em Pederneiras. Quando o Chapéu, João Lino, passou para 786 votos em 2016, começou a apertar mais o trabalho em Pederneiras. E agora com 1.411 votos, João Lino, costumo falar para vocês que nós temos que dar à disposição do povo 24 horas. Não é mais das 7 às 10 da noite. 1.411 votos, sem gastar um centavo, sem dar cesta básica, tudo voto na raça. 1.411 votos, eles têm que estar à disposição do povo 24 horas. Não é mais das 7 da manhã às 10 da noite. Levando a verdade para o povo. Quando você é um político verdadeiro, você é chamado e é solicitado. E nesse dia, João Lino, estava marcado para nós sair daqui umas 5h30. Por coincidência, 5 horas, teve um chamado lá no bairro Maria Helena. O pessoal precisou de mim lá, o pessoal do evento lá, Vira-Lata, as cuidadoras me chamou lá e pediu que eu tivesse que fazer para ela lá um trabalho. E eu, João Lino, peço desculpa, mas eu tive que estar no bairro Maria Helena, aquelas comunidades, fazendo esse trabalho tão importante que as cuidadoras nos chamou. Mas você transmite para a Suelen que não vai faltar a oportunidade de nós estar junto com ela em algum outro evento que ela nos dá a honra de nos chamar. Certo? Tenho certeza que o ex-vereador Maisena estava empolgado, ligando para mim, vamos, Chapéu, vamos. E eu, para não mentir para o Maisena, que eu não gosto de mentira, porque a mentira não é de Deus. Quem anda lado a lado com a mentira não prospera na vida, não vence na vida, porque a mentira não é de Deus. Eu cheguei no Maisena, muito aqui no carro, Maisena, vamos. Aí eu levei o Maisena para tomar uma coca, conversamos daqui, conversando dali. Foi no finalzinho da coca, os caras riam para o Maisena, o que estava acontecendo. E o Maisena compreendeu, né, Maisena? Só que o Maisena teve outra cabeça, né? Chapéu, você vai perder uma oportunidade dessa, de sair junto com a prefeita Suelen, uma oportunidade dessa você nunca pode perder. Pai Maisena, a prioridade minha é o povo que me elegeu, Maisena, em Pederneiras. A prioridade é o meu povo, é o nosso povo. Então, por isso, peço desculpa para o Maisena, para o João Lino, mas não vai faltar a oportunidade de nós estar lá um dia com a prefeita Suelen. Para encerrar, gostaria de dizer do ex-prefeito também de Boracéia, Marcos Bilicielli. É isso, Fábio? Marcos Bilicielli. Também mandou uma mensagem para o vereador Chapéu, que quer conversar com o Chapéu. Quero falar para você, ex-prefeito de Boracéia, querido, também não vai faltar a oportunidade de nós estar sentados na mesa conversando. É difícil, né, Jolino? Esse vereador que foi expulso do PSDB e outros partidos procurando a gente. Volto a falar, não fui expulso por roubar, nem por fazer rachadinha, fui expulso por
cobrar o direito do povo, a humanização da saúde e a falta de remédio. E o mentiroso foi falar que eu não tenho caráter, que por isso que eu fui expulso, que eu não tenho educação. Não, foi por cobrar remédio, cobrar as promessas de campanha. Mas quem anda com a verdade está caminhando com Deus. E quem conta mentira, caminha com os inimigos das profundezas. Boa sorte. Não sei até onde vai chegar com tanta mentira um homem de uma idade dessa. Sem mais. Vereador Chapéu reassume a presidência. Ordem do dia. Projeto de lei número 20 de 2022, que dispõe sobre o Plano Municipal Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, da autoria do Poder Executivo. Quórum de aprovação, maioria simples. Em discussão? Ninguém quer fazer outra palavra. Coloco em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 19 de 2022 dispõe sobre a necessidade de comprovação de vacinação contra a Covid-19 dos alunos no âmbito do município de Pedreneira e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. A Comissão de Constituição e Justiça, redação, como se posiciona? O parecer é favorável. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria simples. Em discussão? Eu peço a palavra. Palavra, nobre vereadora Ângela Vermelho. Eu quero deixar bem claro aqui. Eu não sou contra a vacina. Vacina é uma necessidade. Mas o problema é o seguinte: você tem uma criança que vai para a escola, tem alimentação, tem moradia, tem vestuário, uma responsabilidade do pai que cuida e educa. Agora, como um pai que educa, põe tudo para a criança, vai ser denunciado no Conselho Tutelar porque não quis dar a vacina para o filho. Eu acho assim, se o pai cuida, ele dá a vacina que ele quer. Uma vacina que se leva aí 40, 30 anos para dar um estudo igual a da poliomielite. Agora, uma vacina que cai de paraquedas, você dá no seu filho, isso é muito triste, gente. É muito triste. Agora, se acontecer alguma coisa para essa criança, o Conselho Tutelar vai assumir a responsabilidade, a promotora vai assumir a responsabilidade, do mesmo jeito que ela está querendo passar essa responsabilidade para o pai? Ou para quem toma conta? Então, eu sou contra esse projeto. Porque se é uma necessidade e a criança vai poder continuar estudando do mesmo jeito, então por que esse projeto? Eu acho que não deveria existir esse projeto. Porque se a pessoa ela tem o direito de ir e vir, porque ela tem o direito de não tomar e de tomar a vacina. Então, como pode, gente? Então, aqui, meu posicionamento como mãe e vó é contrário. Continua a discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente. Palavra, nobre vereador Marildo. Bom, eu sou educador há 30 anos. Do Estado, eu entrei em 93. E existem outras vacinas que são obrigatórias por lei. Se eu tivesse um filho pequeno, eu vacinaria ele. Eu vacinaria ele, né, diante da situação que nós estamos hoje. Mas eu não concordo em você obrigar um pai a fazer isso.
Eu acho que o pai, ele tem que ser responsável pelo filho dele. Se ele acha que deve dar a vacina, ele dá. Se ele acha que não deve, não dá. Só que o pai tem que pesar na balança o seguinte: esse filho vai estudar numa escola com outras crianças, esse filho vai estudar numa escola onde tem professores com idades avançadas, e que ele pode sim ser um transmissor, né? Um vetor desse vírus. Mas eu acho que não é através de uma lei que nós vamos obrigar o pai a fazer isso daí. Então eu acho que cada um tem que saber da obrigatoriedade do que é bom e do que é ruim para o seu filho, né? Nós temos aí a obrigação do teste do pezinho e de outras vacinas. Se o Adriano estivesse aqui, o Adriano ia poder falar melhor isso, como eu acho que ele vai falar semana que vem. Mas eu não me sentiria confortável como pai, alguém me obrigando a dar uma vacina no meu filho. Se eu tivesse, eu vacinaria. Já tomei as vacinas, já estou para tomar a quarta, né? Porque já está nos 80 anos, vou tomar a quarta dose. Mas não vou fazer uma lei, não vou assinar uma lei que obrigue o pai a fazer isso. Eu acho que cada um tem que ter a sua consciência, cada um cuidar do seu filho e cuidar de verdade. Porque do mesmo jeito que a vereadora falou, se ele toma vacina e acontece alguma coisa, quem vai ser o responsável? Mas e se ele não tomar também e acontecer alguma coisa? O pai vai segurar esse BO? Então eu espero que o pai que não vai vacinar seu filho tenha essa consciência. Eu não vou fazer lei para ele vacinar, mas eu espero que depois ele tenha essa consciência, que se o filho fique doente, ele fez a escolha de não vacinar. Então eu sou contra a lei por isso daí. Não vou fazer lei para pai vacinar filho. Sem mais, senhor presidente. Continua a discussão. Eu peço a palavra. Palavra, vereador Raul Cabeleireiro. Também não sou contra a vacina, mas sou contra a obrigação. Ser obrigado a vacinar. Eu andei pesquisando, conversei com médicos e até teve uma reportagem que o médico afirmou que a vacina pode matar mais do que a própria doença. Então a criança de repente pega. Eu tenho 3 netinhos, já pegaram o Covid, só ficou sabendo que teve Covid porque fez o exame, não teve, um só teve febre um dia, mas não foi nada grave. Quer dizer, só deles terem pego a doença, eles passam a desenvolver o vírus, né, o anticorpo lá. Então eles passam a se proteger sem ter tomado a vacina. Então, eu acho que cada um tem a liberdade de escolher se vai querer tomar ou não. Então, eu acho que obrigar a votar não está certo. Só isso. Continue a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, nobre vereador Valgrana. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ângela, essa vacina deu marketing para todo mundo. Essa vacina foi uma briga política entre o governo federal e São Paulo, e o governador do estado de São Paulo, o governador de São Paulo dizendo que estava salvando vidas, não sei o quê. Conheço muita gente que tomou 3 doses e que está no cemitério. Mas é uma situação muito delicada. Votar favorável a um projeto desse e uma criança ter uma reação, eu não durmo mais de noite. Eu acho que isso é responsabilidade do pai. Eu conversei, na verdade, nós temos diagnóstico de 4 médicos. Vou falar de um cardiologista, não vou falar o nome dele, uma questão de ética. E eu fiz uma pergunta para ele assim: doutor, o que eu faço? Eu tenho uma filha de 11 anos. Vacino ou não? Ele falou assim: o que você vai fazer não cabe a mim decidir. Você é pai, você decide pela sua filha. Eu vou falar para você o que eu vou fazer com os meus filhos. É um cardiologista que faz congresso nos Estados Unidos, que faz no Canadá, uma pessoa, sabe, uma pessoa que tem conhecimento da saúde, coisa que nenhum de nós aqui temos. E ele disse, falou assim: eu tenho um filho de 14 e uma filha de 9 anos.
Eu não vacinei o meu de 14 e não vou vacinar o meu de 9. Porque eu conversei com amigos meus nos Estados Unidos e eles falaram assim: Plínio, essa vacina não tem comprovação científica ainda, segura. Não estou dizendo para você não vacinar. A hora que chegar lá, por exemplo, o inverno, estuda de novo, mas não vacina. Conversando com o endócrino, ele falou assim para mim: olha, Val, a chance de dar problema sério nessa faixa etária é muito pequena. Essas crianças, quando pegam o Covid, não passa de ser uma gripe. Então, eu acho que precisa ter um certo cuidado. Já a pediatra e uma outra médica, que a minha mulher levou minha filha, foi a favor a aplicar a vacina. Na minha casa eu fui voto vencido. Minha filha tomou a vacina, contra a minha vontade. Contra a minha vontade. Mas eu respeitei a posição da minha mulher e da minha filha. E falei o seguinte: se dependesse de mim, eu não aplicaria. E aí aplicaram a Coronavac. Mas se alguma família quiser fazer isso, que vou deixar um conselho: não aplica a da Pfizer de jeito nenhum. Eu sou totalmente contra o projeto e vou votar. Veja, por exemplo, divergência dentro de casa, respeitei, mas aqui eu vou votar conforme a minha consciência. Eu sou contra. Muito obrigado. Continua a discussão. Peço a palavra. Palavra, nobre vereador Bacana. Eu quero parabenizar aí o professor Marildo aí pelas palavras, né? Existem os dois lados, né? E realmente estamos numa situação assim um pouco difícil na questão que eu fui procurar, né? E existe e essas vacinas, elas estão no calendário. A partir de agora elas estão no calendário. Então se tornou uma coisa um pouco mais difícil. Porém, se for reprovado aqui, é uma exigência que o Ministério Público vai fazer retornar aqui, para que seja, pelo que eu estou vendo, vai ser reprovado. E não é nem a questão de ser contra ou a favor da vacina. A questão é que depois o que vai acontecer é o Ministério Público estar cobrando aqui dos vereadores a questão de existir uma lei, porque acho que ninguém comentou aqui, mas isso foi uma imposição para o Poder Executivo para fazer essa lei do Ministério Público, tá? O Ministério Público exigiu que a educação fizesse esse projeto de lei. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, acredito que não vai passar. Infelizmente, o Adriano não está aqui hoje, né? O vereador Adriano, que poderia explicar aí tecnicamente. E acredito que na semana que vem ele pode explicar melhor. É o meu posicionamento. Eu não tenho filhos, né? Então, assim, eu imagino o quanto as pessoas estão preocupadas, porque eu já ouvi falar que a longo prazo pode ser que tenha algum problema na criança. Então, isso é muito sério e vocês, né, que são pais, acredito que a preocupação seja imensa. Eu peço uma parte, vereador. Pois não. Oxe. Não, na verdade, Bacana, eu acho que vem do Ministério Público. Mas deveria, por exemplo, o governo de São Paulo, o Ministério Público, assumir a responsabilidade. Mandar fazer e jogar a responsabilidade para os outros é fácil. Assume a responsabilidade. Porque quando aconteceu aquele problema com aquela menina em Lençóis Paulista, filha de um policial, e eu tive a oportunidade de conversar com o médico que está cuidando daquela menina, aí, por exemplo, o Estado de São Paulo falou que não era da vacina. E não é bem verdade. Aí ninguém é responsável. Aí responsáveis são os pais. Então é fácil mandar para cá, jogar essa carga para cá,
Do quê? O Ministério Público que assuma a bronca. Sim, Faz que nem o negócio da circular. Não mandou aqui o subsídio da circular? Só porque você pediu para segurar um pouco, para analisar melhor, foi lá e pagou o subsídio e assumiu a responsabilidade. Então faça a mesma coisa. Essa é a minha posição. Sim, perfeito. É justamente isso que eu estou querendo dizer. Que realmente eles passaram a bola e eles não estão se responsabilizando e passando tanto para o Poder Executivo como o Poder Legislativo para poder estar votando. Mas eu confesso, como eu disse anteriormente, que tudo isso que está acontecendo, meu posicionamento hoje seria contra essa vacina, em respeito aos pais aí que não concordam, que não acham correto. Porém, como eu disse, pois não. É o seguinte, é o Ministério Público do Estado de São Paulo que impôs isso e jogou no colo dos municípios. Mas partiu alguma coisa do Ministério da Saúde, na qual os municípios e estados orientados pelo Ministério da Saúde. Sim, vereadora. O Ministério da Saúde não colocou que é obrigatoriedade, sim, que existe a necessidade. Existe a obrigatoriedade, sim, das crianças, e tanto é que existe sim, se vocês... Se vocês procurar... É que nós não podemos falar com vocês no público, mas no momento... Mas existe isso do Ministério da Saúde, como eu disse, né? Não estou querendo criar polêmica alguma, só explicando o que eu vi. Infelizmente, né, o vereador Adriano, como eu disse, ele poderia falar tecnicamente, com propriedade, isso, que parte de lá. É por isso que foi pedido pelo Ministério Público. Mas, do mais, sem polêmicas e... Como eu disse, eu também, em respeito e em consideração aos pais, eu acredito que deveria ser de uma outra forma que eles pedirem esse tipo de coisa. Obrigado. Continua a discussão? Palavra o nobre vereador Danilo. Boa noite a todos, pessoal que nos assiste. Eu fiquei realmente assustado quando eu vi esse projeto. Porque, primeiro que ninguém aqui é especialista no assunto. O Adriano não está aqui hoje, como ele foi citado algumas vezes, está em missão legislativa, está aí em visita ao deputado Ricardo Zar, então por isso que ele não está aqui hoje. Mas também não é especialista, ele ia dar a opinião dele como enfermeiro que ele é, mas nenhum de nós somos especialistas. Eu tenho uma filha de 1 ano e 6 meses e também não vacinaria ela, deixei isso bem claro. E a gente às vezes tem um judiciário cada vez mais forte, por causa do legislativo cada vez mais fraco. Então, acho que a gente tem que impor, sim, nosso respeito, impor a nossa autoridade. Sou totalmente contra esse projeto. Sei que o pessoal do Executivo, algumas pessoas também são totalmente contra, mas como veio essa imposição, eles tiveram que mandar o projeto. Então, que isso fique bem claro. De novo, gente, mas é 1 em 100 mil que dá problema numa criança. E se minha filha for essa uma de 100 mil? Então, gente, eu não quero ter essa culpa na hora de deitar no meu travesseiro e saber que alguém foi prejudicado, teve uma família destruída por causa de uma opinião meramente política, porque aqui ninguém é especialista no assunto. Sou totalmente contra e acho realmente uma aberração a promotoria mandar esse projeto goela abaixo para o Executivo, poder enviar para essa Câmara. Eu acho que é unânime todo mundo votar contrário a esse projeto. Muito obrigado. Continua a discussão? Ninguém quer fazer mais uso da palavra? Coloco em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Reprovado por 7 votos. 7 votos. Não mexe comigo não, filho. Deixa eu quietinho aqui, filho. Explicação pessoal. Cada vereador dispõe de 3 minutos.
Com a palavra, vereador Valgrana. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ângela, quero informar essa Casa de Leis que estou entrando com uma representação na Promotoria de Justiça de Pederneiras para que possa nortear sobre o piso salarial dos professores. Fiz um e-mail para o Maturana, procurador do trabalho, na qual queria marcar uma audiência juntamente com os professores, mas ainda não recebemos resposta, né? E aí estou ingressando então com a promotora, porque tem cidades que entendem que deve atender o piso, e tem cidade que diz que não comporta a folha de pagamento. Mas em matéria recente, ficou esclarecido que houve um aumento de verba, pelo menos da matéria, no Fundep, justamente para complementar isso. E se o município ver que não é o suficiente, tem que mandar uma planilha para o MEC para que possa ser complementado isso. Se isso é fato, não vejo por que nós, da cidade, ficarmos aguardando aí para tomar essa decisão. Então vai aqui o mandado de segurança e vai assinado o mandado de segurança por apenas 226 professores. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, nobre vereador Amarildo. Olha, vou usar esses 3 minutos finais para responder a um secretário aí que mandou uma mensagem para mim aqui, dizendo: Marildo, você é contra secretário? Eu não, eu defendi secretário aqui esses dias atrás, vocês esqueceram? Você não assistiu a sessão em que eu defendi todos vocês aqui, que vocês deveriam ter aumento, deveriam ter o ticket? Então, vocês têm que ver que quando a gente fala a favor, legal. Aí quando eu não falei contra vocês hoje. Eu simplesmente estou avisando você, secretário, que quando há indicação aqui na casa, o nome já diz, indicação, nós estamos indicando um problema na secretaria. Se a sua secretaria se enquadra na indicação, é porque a sua secretaria está falhando, porque se ela não estivesse falhando, não haveria indicação aqui. Porque muitas das vezes a gente só faz a indicação aqui depois que já procurou a secretaria. Dificilmente vocês vão fazer aqui uma indicação contra a Secretaria da Saúde, da Educação, do Social, porque quando eu falo para as pessoas, elas pelo menos vão ver se o problema existe, e depois dão um retorno para mim, falar: Marildo, a situação é essa, essa e essa. Secretaria da Saúde, depois que assumiu a nova gestão, eu ainda não procurei a Secretaria da Saúde ainda, né? Mas quando fui procurado, foi resolvido o problema, não precisei fazer indicação. A da Educação, a mesma coisa. Hoje eu fiz um requerimento aqui, perguntando quando vai terminar as reformas da Cidade Nova, da creche, da escola, quando será entregue a nova creche, porque a comunidade pergunta e eu quero ter as respostas, mas eu quero ter resposta oficial. Perguntei se ela já fez contato com a secretária da Educação do Estado, porque realmente o Estado tem que saber que a minha comunidade está crescendo e que precisa crescer a escola do Estado, e se não avisar lá, eles não vão saber, não vão aumentar a escola de NAR. Então, eu não sou contra secretário, mas isso é um alerta para a secretaria, que quando alguém faz indicação aqui, é porque alguma coisa está falhando aí.
E é como eu disse, muitas vezes a sua secretaria está falando, a prefeita nem sabe, tá? Porque a gente não fala isso para ela. Então, entenda isso como um alerta. Segunda situação aqui, quer dizer a família do Serginho Mota, que nós ficamos muito tristes quando recebemos a notícia do seu falecimento, porque eu estudei com o Serginho, depois trabalhei com ele no banco, acho que um bom tempo da minha vida, 5, 6 anos, um rapaz novo, uma luta ainda pela frente, né? Uma vida pela frente. Infelizmente Deus entendeu que era hora de levar ele. Então eu espero que a família, né, seja confortada aí com o tempo. E sabemos que a gente nunca está preparado para perder alguém, mas que nós perdemos, e isso não é a gente que decide. Quando canta a nossa senha, é nossa vez, e não tem como você dar a senha para o outro e no final da fila. Infelizmente, Serginho se foi. Então vá com Deus, meu amigo, e que de onde você estiver aí, que você olhe pela sua família, e que nós aqui, eu como seu amigo, deixando um recado aqui especial para a família, quando precisarem, se tiver alguma coisa que eu possa fazer, eu estou à disposição. Vá com Deus, meu amigo. Sem mais, presidente. Convido o excelentíssimo senhor vice-presidente para que tome o assento da presidência, para que eu faça uso da palavra na tribuna. Com a palavra, o vereador Chapéu. Gostaria de dizer para todos os professores de Pederneiras que hoje, o pessoal ligou para mim hoje de manhã, segundo informações, vai haver um manifesto lá na Praça da Matriz, certo? Quero comunicar para a população e comunicar para todos os professores que o vereador Chapéu vai estar disponível com seu carro de som, com seu microfone, para dar apoio para todos os professores do município de Pederneiras. Tenho o dever, a honra de dar apoio para vocês, porque o que seria de nossa cidade de Pederneiras sem vocês ensinando nossas crianças, nossos jovens? Então vocês têm todo o direito de fazer esse manifesto, e eu estarei presente nesse dia. Apesar que o último manifesto que eu fui fazer em Pederneiras, eu fiz em sigilo, ninguém ficou sabendo em Pederneiras, mas mesmo assim, arrancaram o meu fio, tentaram exercitar o meu dever como cidadão pederneirense de cobrar o direito do cidadão. Estive no manifesto quando o vice-governador esteve aqui para cobrar para que entregue as casas do pessoal do residencial Genésio Martini, que já está pronta e não entrega, falta uma canetada do governo PSDB, e não entregaram. E o povo está pagando lá 700, 600 reais de obras, sendo que a casa está pronta. Estive lá fazendo manifesto para entrega da creche, que desde 2020, esse governo que faz uma política covarde do PSDB, aqui em Pederneiras, já era para ter entregue a creche em 2020, foram no rádio contar mentira, e estão enrolando o povo, com certeza vão entregar agora nas vésperas da eleição, por causa que tem eleição daqui 7 meses. Mas eu estou orientando as mães do C5, C4, Júlio Miguel, para nós ficar atenta, que as eleições estão aí, eles vão entregar na véspera da eleição. Mas eu fui fazer o manifesto lá, como o cidadão, e fizeram aquela palhaçada comigo. Fui fazer o que o Major Olímpio, em vida, sempre fez, cobrar o direito do povo, e manifesto com o microfone. Arrancaram o meu fio, aquele monte de segurança, mas graças a Deus, nós conseguimos chegar no objetivo, que era a população saber o que estava acontecendo. Espero que nesse sábado, é sábado que vai ter o manifesto, espero que não tenha ninguém para arrancar o meu microfone, para arrancar o meu fio, porque se tiver, tenha certeza que eu subo em cima do carro de novo e faço que nem eu fiz lá na inauguração, porque eu não tenho medo. Eu não tenho medo, eu não xingo político de vagabundo,
eu não xingo político de ladrão, eu não xingo político, eu cobro. Cobrar o político é o dever, e principalmente cobrar os que prometem. Então jamais vocês vão ver o vereador Chapéu ofender, xingar e xingar de nome feio. Nós só cobra. Espero, professores, com a minha presença lá, às 10 horas da manhã, com o nosso carro de som. Deus abençoe a todos e que tudo dê certo para vocês. O vereador Chapéu reassume a presidência. A sessão está encerrada. Boa noite a todos.